Olá, hoje o nosso papo é sobre direção defensiva, mas, sabe, por um ângulo um pouco diferente. Em vez de focar só nos outros motoristas, a gente vai desvendar aqueles inimigos que muitas vezes nem percebemos, as próprias condições da estrada. Que tal ver o trânsito de uma forma completamente nova? Se eu perguntar qual o maior perigo no trânsito, o que vem logo na cabeça? Outros carros, né? Motorista distraído no celular? Pois é, tudo isso é perigoso, com certeza. Mas e se o maior inimigo, na maioria das vezes, nem estiver dirigindo outro carro? A verdade é que o verdadeiro adversário, aquele que a gente costuma subestimar, são as condições ao nosso redor. É a luz que cega, a chuva que deixa a pista lisa, a estrada mal conservada. São esses os fatores que podem pegar de surpresa até quem dirige há anos e aumentar e muito o risco de um acidente. Ou seja, em bom português, condição adversa é tudo aquilo que joga contra a nossa segurança. E o problema fica bem maior quando elas se juntam, sabe? Aí vira uma verdadeira armadilha no trânsito. Bom, vamos começar pelo primeiro grande desafio, a luz. Parece meio estranho, né? Mas tanto o excesso quanto a falta de luz podem se tornar uma ameaça bem séria, afetando não só a capacidade de enxergar, mas também a de ser visto na via. Pensa só nas situações do dia a dia. Aquele sol baixo no fim da tarde, bem no olho. O farol alto de quem vem na direção contrária. Ou aquela mudança brusca quando a gente entra num túnel, e em dia de chuva. E as botas no para-brisa espalham a luz dos faróis e ofuscam ainda mais a visão. É um perigo real. Agora guarde este número, 7 segundos. Parece pouco, né? Mas no trânsito, 7 segundos podem ser uma eternidade. O que será que acontece nesse tempinho? E agora, vamos adicionar outra peça nesse quebra-cabeça. 155 metros. Isso é quase o comprimento de 2 campos de futebol. Como é que esses dois números se conectam? E aqui vem a conexão que é bem assustadora. Depois de um ofuscamento por farol alto, o olho humano pode levar até 7 segundos para se readaptar. Se o carro estiver a 80 km por hora, isso significa dirigir às cegas por 155 metros. É uma distância gigantesca percorrida sem uma visão clara do que está na frente. Ok, saindo da luz, vamos para o próximo adversário, o tempo. Chuva, neblina, cerração, qualquer uma dessas condições transforma a direção em um desafio completamente diferente que exige adaptação imediata. Quando o tempo fecha, a visibilidade despenca e o asfalto vira um sabão. E não é só impressão, não. A distância de frenagem pode mais do que dobrar em pista molhada. Se a gente somar a isso o risco de desmoronamentos e as faixas que simplesmente somem debaixo d'água, dirigir vira uma tarefa de altíssimo risco. Mas olha, o perigo nem sempre vem do céu. Às vezes, ele está bem ali, debaixo dos pneus. A própria estrada, com sua estrutura e o estado de conservação, já apresenta um monte de desafios constantes. Pensa só, curvas fechadas, buracos, obras mal sinalizadas, falta de acostamento, até o mato alto na beira da estrada que esconde uma placa. Cada um desses elementos exige atenção total e quase sempre uma única coisa: reduzir a velocidade. Afinal, um buraco mais fundo, se a gente passa em alta velocidade, já pode ser o suficiente para danificar um pneu e causar perda de controle do carro. Agora sim, vamos falar do caos organizado que a gente chama de trânsito. A forma como os carros se movem e interagem cria riscos totalmente diferentes dependendo de onde a gente está dirigindo. Na cidade, o trânsito é mais lento, intenso, aquele para e anda sem fim. Já nas rodovias, a velocidade é bem maior e o fluxo costuma ser menor, o que pode criar uma falsa sensação de segurança e, claro, abrir a porta para o excesso de velocidade. São dois mundos, com desafios próprios. Mas o perigo também pode estar dentro do próprio carro. Um veículo com a manutenção em dia é o nosso melhor parceiro. Agora, um carro negligenciado, esse pode se tornar o nosso pior inimigo, especialmente quando a gente fala de um componente que é absolutamente crucial. E esse componente são os pneus. Pneus gastos com a pressão errada ou danificados perdem a capacidade de grudar no asfalto e principalmente de escoar a água. É bom lembrar sempre, os pneus são a única coisa que conecta o carro ao chão. Uma falha aqui pode significar a perda total de controle. É sério. Isso nos leva, então, ao clímax dos perigos, a aquaplanagem. É aquele momento em que o tempo ruim, a velocidade e a condição do veículo se unem para criar uma das situações mais assustadoras que alguém pode enfrentar ao volante. Basicamente, a aquaplanagem acontece por dois motivos principais. Primeiro, pneus que já não dão conta de expulsar a água da pista. E segundo, o fator que manda em tudo, a velocidade. Quanto mais rápido, maior a chance do carro literalmente flutuar sobre a água. Reconhecer a aquaplanagem é o primeiro passo. O volante vai dar um puxão forte e dá para sentir o carro desacelerar de um lado só. A sensação é que parte do veículo está esquiando. Nessa hora, o pânico é o pior inimigo. A única reação correta é ser incrivelmente suave com o volante, sem nenhum movimento brusco. Nada de virar ou frear com força. E por que isso acontece?
De forma bem simples, a água cria uma força que levanta o pneu, impedindo que a borracha encoste no asfalto. O pneu literalmente desliza sobre uma fina camada de água. É a física trabalhando diretamente contra quem está ao volante. No fim das contas, o que tudo isso nos mostra? Que direção defensiva é muito mais do que só seguir umas regras. É sobre desenvolver uma mentalidade de antecipação. É saber ler a estrada, o tempo, o trânsito e prever o perigo antes que ele aconteça. Agora, a informação está aí. Os perigos da luz, do tempo, da via, do trânsito e do próprio veículo são conhecidos. A questão que fica é: essa consciência toda vai se transformar em antecipação na próxima vez que alguém pegar no volante? Fica a reflexão.